Explica Mato para mais 2 problemas de contagem e diz o seguinte: de quantas formas diferentes se podem distribuir? Questão 1, 50 bolas diferentes em 15 caixas diferentes, escolhe a opção correta. Questão 2, 50 bolas iguais em 15 caixas diferentes, escolhe a opção correta. Bom, mais do que resolver estes exercícios, eu vou tentar transmitir aqui um modelo de resolução que depois podem replicar em outros problemas, embora em contextos até diferentes, mas quando a forma de pensar o exercício pode ser idêntica ao que vou aqui apresentar. Bom, e começando aqui pelo primeiro. O primeiro diz então assim, 50 bolas diferentes, queremos saber, sem restrições, não é? De quantas formas conseguimos distribuir 50 bolas diferentes em 15 caixas diferentes. Eu vou começar por visualizar aqui as caixas e as bolas para tornar a explicação um pouco mais intuitiva, que é o seguinte. Tenho então aqui o suporte para as caixas e vou ter aqui 15 caixas. A caixa 1, a caixa 2, poderiam ser letras também, caixa A, caixa B, tanto faz, portanto, até a caixa 15. São caixas diferentes. E depois tenho, portanto, 50 bolas também diferentes. Neste caso também vou colocar números nas bolas, mas volto a dizer, também poderiam ser letras, mas posso chamar aqui de bola 1, tenho aqui a bola 2, a bola 3 e assim, e por aí vai até à bola 50. Eu vou resolver então este problema aplicando aqui o princípio da multiplicação, mas mais importante do que isso é entenderem porque é que o princípio da multiplicação aqui se pode aplicar e porque é que resolve o problema e comparar até porque é que no exercício 2 não poderá ser aplicado. É esse então o objetivo para este vídeo. Bom, então aplicando o princípio da multiplicação eu tenho aqui as etapas que vou percorrer, que é colocar a bola 1, depois colocar a bola 2, portanto também indiferente porque bola vou começar, mas já agora começo aqui pela primeira, e penso assim, bom, quantas possibilidades tenho para a bola 1? De quantas formas a posso distribuir nestas caixas? Tenho 15 possibilidades. Reparem que o exercício não tem restrições e como tal as bolas podem, por exemplo, ir todas para a mesma caixa. Podem ir todas as bolas para a caixa 1 ou todas para a caixa 2, ou podem ficar só 2 bolas na caixa 1 e ficar algumas caixas vazias e depois as restantes distribuídas pelas outras. Bom, e por isso, para a bola 2 eu também tenho 15 possibilidades e assim sucessivamente para todas as bolas, até chegar aqui à última etapa, que é a bola com o número 50, também tem 15 possibilidades. Ora, e aqui vemos facilmente que isto dá 15 elevado a 50. Portanto, 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15, até à última etapa, que é a etapa 50, portanto, 15 elevado a 50. Esta é então a resposta B, mas eu vou investir aqui mais algum tempo a explicar porque é que isto é assim, porque é que se pode fazer assim. Bom, reparem no seguinte, eu vou sugerir depois aqui o pensarem num diagrama em árvore, porque geralmente quando fazemos o princípio da multiplicação, as situações que estamos a contar, e que são muitas, e por isso nós não as queremos ver todas sequer, porque são muitas, mas podemos imaginá-las numa árvore, e quando a árvore respeitar aquilo que os casos que estamos a querer ver, ou que estamos a querer contar, mas que não os vamos ver todos, bom, pode ser uma boa indicação. Estamos a ver ali a árvore, o início da árvore apenas, ou imaginar a árvore, e conseguimos perceber que faz sentido aquela árvore para aquele caso. Mas reparem aqui no seguinte, neste contexto em que as bolas são diferentes, se eu tiver, por exemplo, e agora para não complicar muito, vamos supor que eu tenho aqui a bola 1 na caixa 1 e a bola 2 na caixa 2. E as restantes bolas estão distribuídas pelas outras caixas. Portanto, só há uma bola na caixa 1, que é a bola 1, e só há uma bola na caixa 2, que é a bola 2. As outras estão distribuídas pelas restantes. Se eu trocar aqui a bola 1 com a bola 2 de caixa, tenho ou não tenho uma situação diferente? Portanto, se eu colocar a bola 2 na caixa 1 e a bola 1 na caixa 2, e as restantes se mantiverem inalteradas relativamente ao exemplo que eu dei anterior, ainda assim, se as restantes se mantiverem inalteradas, só por esta troca que eu fiz, isto já é uma forma diferente de as distribuir. Porque ter a bola 1 na caixa 1 e a bola 2 na caixa 2 é diferente de ter a bola 2 na caixa 1 e a bola 1 na caixa 2. Neste caso é diferente. Porquê? Porque as bolas são diferentes. Bom, reparem como é que isto acontece numa árvore para perceberem porque é que a árvore faz sentido e também para ajudar a perceber porque é que no outro caso não faz sentido. Portanto, quando aplicamos o princípio da multiplicação, poderemos estar a visualizar num diagrama em árvore. Portanto, a primeira etapa
tem então 15 possibilidades, portanto tenho aqui a bola 1 pode ir para a caixa 1, para a caixa 2 e por aí vai até à caixa 15. Portanto, há 15 possibilidades aqui para a bola 1. Mas para cada uma destas 15, a bola 2, que é a etapa que eu vou fazer a seguir, também tem 15 possibilidades, porque inclusivamente pode ir para a mesma caixa. Então, se aqui a bola 1 foi para a caixa 1, a bola 2 também pode ir para a caixa 1 ou até à caixa 15. Mas, portanto, vou colocar aqui também 2 para depois ver aqui este exemplo. Mas se a bola 1 foi para a caixa 2, a bola 2 pode ir também para a caixa 1, para a caixa 2 ou até à bola 15, até à caixa 15, aliás. E reparem que isso vai acontecer para todas as bolas, ou seja, se para cada uma destas 15 eu vou ter outras 15, eu vou ter 15 mais 15 mais 15 mais 15, ou seja, eu vou ter 15 vezes 15. E se continuar a árvore, eu vou ter sempre este processo até chegar a 50, à bola 50, não é? E então tenho aqui 15 elevado a 50 casos. Agora reparem, isto só resulta porque realmente está a ser feita aqui uma troca na árvore, que é esta que eu vou aqui salientar, mostrando os casos que eu aqui fiz. Por exemplo, a bola 1 estar na caixa 1 e a bola 2 na caixa 2 é este caminho, que depois continuaria, não é? A árvore continuaria, mas está aqui a bola 1 na caixa 1 e a bola 2 na caixa 2. Mas depois, quando seguimos aqui para baixo, também temos o caminho em que está a bola 1 na caixa 2 e a bola 2 na caixa 1, que é este. Pronto, lá está. Como faz sentido neste contexto estas duas situações serem diferentes porque as bolas são diferentes, então sim senhor, o princípio da multiplicação resulta aqui e o diagrama em árvore também iria mostrar os casos todos considerando estas trocas e por isso faz sentido. Coisa que já não fará sentido neste caso para o qual eu vou avançar agora, que é ter então 50 bolas iguais em 15 caixas diferentes. Então, antes de mais, vou só fazer aqui um esquema idêntico para me ajudar aqui também portanto, na abordagem ao problema. Vou fazer aqui também porque fica tudo mais intuitivo, que é então assim, tenho aqui o suporte para as caixas e vou ter aqui na mesma uns separadores. Os separadores aqui vão dar jeito, como já vão ver a seguir. Portanto, o separador 1, o separador 2, até ao separador 14, que vai originar aqui a caixa 15. E tenho aqui fora, então, 50 bolas. Mas as bolas agora são todas iguais. Tenho aqui, portanto, vou aqui escrever, são 50 bolas. Bom, reparem, primeiro, porque é que este modelo de contagem não funciona para aqui? Reparem neste exemplo que eu aqui dei. Se eu agora, portanto, nós estamos aqui a ver que são casos diferentes, supondo que, portanto, estariam as restantes bolas distribuídas da mesma maneira. Mas se eu agora apagasse os números, o caso era o mesmo, não é? Tinha duas bolas, tinha uma bola na caixa 1 e uma bola na caixa 2, portanto, não tinha algo diferente. Portanto, a situação de ter uma bola na caixa 1 e uma bola na caixa 2 e as restantes bolas aqui distribuídas era igual a esta situação que também era ter uma bola na caixa 1 e uma bola na caixa 2 e as restantes bolas distribuídas da mesma maneira. E estávamos a falar do mesmo caso. E por isso, porque as bolas são iguais, não podemos fazer aqui esta contagem porque vai contar todas estas repetições e eu estou a falar só deste caso. Agora imaginem as trocas que há por aqui de bolas que estão a ser contadas nesta árvore e neste processo de contagem e que não nos interessam para aqui porque pelo facto das bolas serem iguais, estas trocas não originam a mesma distribuição. Bom, então, percebido isso, eu vou sugerir aqui um transporte deste problema para um outro problema mais simples que já conhecemos e lá está. Nós poderemos fazer isto nos problemas de contagem, que é observar alguma maneira de simplificar o problema, desde que tenhamos a certeza que aquilo que estamos a ver está a contar todas as situações que são pretendidas e também não está a contar situações em excesso. Então, a sugestão que eu faço aqui é a seguinte. Eu tenho aqui 14 separadores. Reparem que se fossem só duas caixas, eu vou fazer este exemplo para que não restem aqui dúvidas. Se eu tivesse só duas caixas, quantos separadores é que tinha? Tinha aqui a caixa 1 e a caixa 2, só precisava aqui de um separador a meio. Portanto, quando quero 15 caixas, eu só tenho 14 separadores. Tenho então 14 separadores aqui. E a forma que podemos encontrar de distribuir aqui as 50 bolas é mexer nestes separadores entre as bolas. Por exemplo, eu vou colocar aqui os 14 separadores aqui em cima ao lado das bolas.
Portanto, tenho aqui 14 separadores agora. Se eu tiver esta sequência, ou seja, as bolas todas seguidas e depois os separadores todos nesta extremidade, isto queria dizer que as bolas estavam todas na caixa 1. Reparem, estavam todas na caixa 1, depois vem o primeiro separador e não há mais bolas entre os separadores, portanto estavam as bolas todas na caixa 1 e as outras caixas não têm bolas. Por exemplo, isto só para ajudar agora a perceber melhor. Vamos supor que eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, depois tinha um separador, depois tinha 1, 2, 3, 4, 5, tinha outro separador, depois vamos supor que tinha aqui, agora não vou complicar muito, vamos supor que já tinha aqui as 40 bolas. São 40 bolas aqui, depois tinha os restantes separadores, também já não há mais bolas, não é? Então tenho aqui, quantos separadores? Já estão aqui 2, são 14, tenho aqui 12 separadores. 12. Bom, isto, atenção que aqui não há bolas, ok? Porque as bolas 40 mais 5, 45, mais 5, 50. Então, neste caso eu tinha 5 bolas na caixa 1, tinha 5 bolas na caixa 2, tinha 40 bolas na caixa 3 e não tinha mais bolas nas restantes caixas. Por exemplo, mas aqui dá para ver que se eu distribuir, por exemplo, vou ainda fazer mais um exemplo porque pode suscitar dúvidas. Tenho um separador aqui no início e depois tenho 5 bolas e depois tenho outro separador e tenho 2 bolas e por aí vai. Neste caso eu não tinha bolas, porque reparem, se à esquerda do primeiro separador eu não tenho nada, eu não tinha bolas na caixa 1, tinha 3 bolas na caixa 2, tinha 2 bolas na caixa 3 e por aí vai. Portanto, isto só para entenderem que o mexer aqui nos separadores entre as bolas, portanto, contar de quantas formas é que eu consigo fazer a distribuição aqui das bolas com os separadores, sendo que as bolas são iguais e, portanto, não me interessa trocar umas com as outras, e os separadores também são iguais, também não me interessa trocar uns com os outros, mas contar isto agora já é fácil. Até porque já conhecemos modelos de exercícios onde contamos facilmente estas situações, como os anagramas, por exemplo. Quando temos letras seguidas, não é? Queremos contar as palavras que conseguimos formar com ou sem sentido, isso é fácil de fazer. Temos até vários processos. Um deles é então o seguinte: eu posso optar por, portanto, reparem, 50 mais 14 é igual a 64. Eu vou então fazer um 64 fatorial, que é trocar os elementos todos que estão aqui entre si, os 64. Mas este 64 fatorial também troca as bolas entre si e os separadores entre si. Mas como esses são iguais e não interessa, nós fazemos aqui uma divisão por 50 fatorial vezes 14 fatorial, porque tenho também 14 separadores iguais. Ora, isto pode ser visto, e poderia contar isto também através de uma combinação. Pela forma das combinações já percebemos que isto é uma combinação de 64, 50 a 50, ou então é uma combinação de 64, 14 a 14. Pela forma das combinações conseguimos perceber isso. Mas mesmo sem pensar na forma, até poderíamos ir logo ter direto às combinações, que era ter aqui, portanto, eu tenho aqui 64 elementos, de quantas formas, vou colocar primeiro as bolas, por exemplo, tenho 64 espaços para colocar as bolas e os separadores. Então vou colocar primeiro as bolas, poderia fazer uma combinação de 64, 50 a 50, e depois os que sobram, que eram 14 espaços, fazia uma combinação de 14, 14 a 14, que dá 1, ou seja, os separadores iriam para os lugares que sobram. Ou então colocava primeiro os separadores, que era dos 64 espaços, fazia uma combinação 14 a 14, uma combinação porquê? Precisamente porque eles são todos iguais entre si, então não interessa trocar a ordem, e depois os lugares que sobram são para as bolas, e poderia fazer, portanto, um 50, 50 a 50, mas não interessa, portanto, só há uma maneira de colocar 50 bolas iguais em 50 locais, em 50 espaços, não é? Bom, portanto, o importante aqui é a ideia de transportar um exercício que aparentemente não é de anagramas para um modo de resolução que já sabemos resolver com alguma facilidade. Bom, então, neste caso, é a resposta A, que é 64, combinação 14 a 14. Fica então por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.